Continuando assim a nossa entrevista, nós vemos que as fake news elas estão sendo uma pauta muito forte atualmente na política, na realidade, no mundo. A questão do Brexit, que muitas pessoas acreditam que as fake news influenciaram a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Houve também a eleição do presidente Donald Trump, em que é apontado um nome de um especialista em fake news, que muitas pessoas apontam que o presidente teria se beneficiado em cerca de fake news acerca de Hillary Clinton. E seguindo essa onda das fake news e de Donald Trump, sua eleição, muitas pessoas dizem que a própria eleição do presidente Jair Bolsonaro seria uma consequência e uma imitação dessa eleição. Como nós podemos ver toda essa questão das fake news na política atual e como surge essa discussão? Olha, a gente precisa ver que existem dois pontos, certo? O primeiro ponto é a eleição de Donald Trump. Nós vimos nos últimos anos uma tendência muito forte de direita, né? Um crescimento muito forte da direita. Foi assim nos Estados Unidos, foi aqui no Brasil, foi na Argentina, na última eleição. Agora essa mudança já está acontecendo novamente, o polo já se inverteu e a gente já vê uma mudança agora novamente para a esquerda. Foi assim em Portugal, agora esse ano na Argentina, e a tendência possivelmente de acontecer isso nos Estados Unidos no próximo ano e, consequentemente, no Brasil. Há, inclusive, um documentário bem interessante que fala sobre a questão do analytics, né, das fontes de fake news na construção da campanha do Donald Trump e também a influência de tudo isso nas eleições do Brasil, certo? Então, nós podemos dizer que existiu, de fato, uma milícia muito forte, não nesse caso como robôs, mas numa perspectiva de pessoas que espalhavam realmente fake news e talvez até robôs, né? Eu não quero afirmar que existiu, mas hoje nós podemos muito bem trabalhar um conteúdo, disseminar, padronizar um determinado conteúdo a partir do perfil de um determinado internauta. Então, por exemplo, nos Estados Unidos eles tinham 5 perfis de pessoas, então a informação ela chegava padronizada para cada um desses perfis. Numa tentativa, por exemplo, se ele era um eleitor detrator do Donald Trump, chegavam notícias constantes com o intuito, com o objetivo de mudar a ideia dele de não ser detrator. Se ele tinha um eleitor promotor, eles chegavam informações acerca da Hillary Clinton. Então, se formava, né, todo um teatro, né? E se a gente for levar em consideração o que foi falado na década de 60 por um teórico chamado Guy Debord, o Guy Debord ele dizia o seguinte: nós vivemos numa sociedade espetacularizada. E essa sociedade do espetáculo, ela tem vários atores sociais e esses atores sociais estão interpretando a todo instante. Indo mais além, e fazendo uma alusão também a Marshall McLuhan diz o seguinte, que hoje nós temos, né, na palma das nossas mãos a extensão do nosso corpo, a extensão da nossa identidade. Nós não saímos de casa sem telefone. Então, todo esse processo das eleições aqui no Brasil, houveram uma forte influência da disseminação das fake news. Houveram uma forte influência de disseminação de informações muitas vezes construídas, amparadas a partir de determinados públicos. Tanto que, se nós formos fazer uma linha do tempo, o Bolsonaro ele mal pontuava. Então, logicamente, existiram vários outros fatores, né? Existia a questão da facada que ele sofreu, do acidente, da forma como se deu toda essa construção, esse apelo emocional. Se nós voltarmos 4 anos, né, e lembrarmos da morte do próprio Eduardo Campos, houve uma influência muito forte, principalmente a perspectiva do emocional. Paulo Câmara estava em 3º lugar nas eleições. Com a morte de Eduardo Campos, ele ficou em primeiro, ganhou em primeiro turno com quase 67% das intenções de votos. E Marina Silva ela não ganhou porque ela não soube trabalhar a sua comunicação durante a campanha. Talvez, se ela tivesse aproveitado a oportunidade, que eu não quero fazer alusão ao fato em si da morte do Eduardo Campos, porque foi uma perda imensurável politicamente, mas levando em consideração o fato do marketing, digamos assim, o fato comunicacional,
a Marina Silva ela não soube aproveitar essa oportunidade, coisa que o Bolsonaro conseguiu aproveitar muito bem. Bolsonaro foi esfaqueado, não fez mais campanha em lugar algum e toda a sua campanha ela se centrou a partir das plataformas de redes sociais. Isso resultou em uma situação que foi de encontro a tudo e todos os teóricos que diziam que que redes sociais não elegem ninguém. E pelo contrário, as redes sociais, desta vez, elas conseguiram eleger o presidente. E isso é uma luz de alerta que é acesa, porque nós estamos entendendo que as redes sociais, elas estão sim interferindo no comportamento humano, elas estão sim interferindo no comportamento e no processo de decisão, elas estão sim interferindo e fazendo com que o processo decisório destes potenciais eleitores, ou melhor, destes eleitores, definam a perspectiva em que o país se encontra. Então, Bolsonaro ele foi eleito graças às plataformas de redes sociais. Toda a sua estrutura de campanha, toda a sua estrutura de comunicação, toda a sua estrutura voltada à campanha eleitoral, ela foi construída nas redes sociais. E as redes sociais, elas ditaram como deveria ser. Elas ditaram o que iria de fato acontecer. E, logicamente, existiram vários outros fenômenos, né? Eu acredito que o Bolsonaro ele não teve apenas as redes sociais, ele teve a questão da facada, ele teve a questão de Lula ter sido preso, ou seja, foi uma série de fatores preponderantes que, logicamente, influenciaram todo esse processo da campanha eleitoral. E esse processo ele ainda vai respingar nas eleições municipais. Não pensem que acabou. Não acabou, pelo contrário. Inclusive aqui na Paraíba, na eleição passada, houveram candidatos ao Senado que utilizaram do Analytics. Né? Logicamente eu não posso dizer, mas houveram candidatos a Senado que utilizaram da mesma plataforma que foi trabalhada nos Estados Unidos. Uma plataforma onde eu consigo direcionar um determinado conteúdo a um determinado público. Então, ou seja, eu consigo moldar o meu conteúdo a partir dos desejos, a partir das necessidades deles. E, logicamente, vocês podem dizer, mas o Bolsonaro não tinha assessoria de imprensa, a assessoria de Bolsonaro era o filho dele. Muitas vezes são situações que eles tendem a nos apresentar que talvez nos bastidores nós não conheçamos. Foi apresentada essa versão. Mas quem garante que ele não tinha uma equipe de comunicação por trás? Quem garante que toda a construção dialógica, toda a construção discursiva da campanha de Bolsonaro não tinham mentes e cabeças pensantes por trás? Quem garante que não tinha todo um exército, uma milícia voltada para as plataformas de redes sociais? Então, é um ponto que nós podemos, sem sombra de dúvidas, pesquisar. Inclusive, nós estamos realizando um evento acadêmico essa semana que fala justamente disso. O ContentCon é um congresso acadêmico que vai trabalhar sobre comunicação, democracia e consumo na era pós-digital, né? Porque nós já passamos dessa era digital, nós estamos vivendo agora o pós-digital. É o reflexo do digital em nossas vidas. Quais são os reflexos que esse digital fez em nossas vidas e o que é que nós estamos vivendo nessa era de hiperrealidade? É a questão do consumo, é a questão das vendas, é a forma como eu me comporto, é a forma como eu consigo emitir a minha opinião. E, logicamente, não apenas eu enquanto uma persona, eu enquanto um ator social, enquanto um indivíduo. Não. É o político, é a dona de casa, é o comerciante, é o empresário. Ou seja, hoje nós não vivemos mais sem plataformas de redes sociais. Hoje nós não vivemos mais sem internet. Eu fico imaginando se desse uma pane global e acabasse a internet por um dia. Eu acho que o mundo ficaria louco. Justamente. Rodolfo, você falou um pouco da questão de milícias virtuais nas últimas eleições, como as redes sociais influenciaram as últimas eleições, e atualmente no Congresso Federal nós temos uma comissão processual mista que está investigando o uso de fake news nas eleições e como isso poderia ter influenciado até e possibilitado a eleição do presidente Jair Bolsonaro através de uma milícia virtual. Pois bem, quão preocupante seria para a população brasileira a possibilidade de que um presidente da República tenha sido eleito baseado em fake news? Você está querendo me colocar em saia justa, mas eu vou lhe responder.
Olha, antes da gente chegar nessa perspectiva da CPI, eu me lembrava, enquanto você falava, muito de vários seminários que o TSE e o TRE fizeram na eleição passada sobre fake news. Primeiro, não tem como conter a sangria da fake news. É impossível. É impossível. A gente não consegue. Logicamente, tem a questão da consciência, a questão da verificação, a questão da forma como você vai proceder, a construção de uma notícia, a forma como vai chegar até o receptor dessa informação e a forma como ele vai emitir a sua opinião e compartilhar esse conteúdo. Então, antes de tudo, eu preciso dizer que fake news a gente não vai conseguir combater. É um fenômeno que sempre existiu, é um fenômeno que se reconfigurou e que agora está com uma força total porque existe uma ágora digital, existe uma praça digital virtual onde todos estão inseridos, onde todos podem falar, onde todos podem manifestar a sua opinião, onde todos podem evidenciar aspectos do seu cotidiano, da sua vida e tudo mais. Com relação à CPI, eu acredito que vai muito na mesma linha do TSE. Infelizmente, eu acredito que é uma CPI que vai dar novamente em pizza. Eu digo isso porque as fake news, como eu já disse anteriormente, ao meu ver, enquanto especialista da área, é impossível combatê-las. É impossível sanar. Combater até é possível. Mas sanar, parar, cessar, não. Isso não vai acontecer. Não aconteceu no passado, não é agora que vai acontecer. Certo? Com relação às eleições, a influência, porventura, essa milícia digital, essa milícia virtual, ela tenha exercido nessa eleição, nesse pleito eleitoral, cabe ao relatório final dessa CPI e, logicamente, se for algo que realmente todos desconfiam, todos acreditem, espera-se que, pelo menos, aconteça a própria justiça, né? Se não, a vida vai seguir e, consequentemente, mais uma vez, é aquilo que eu disse. As fake news elas vão continuar, elas vão se reconfigurar, vai acompanhar a questão da tecnologia. As fake news elas vão fazer parte, como já faz do nosso cotidiano, porém de uma forma muito maior, muito mais forte e, consequentemente, ela vai continuar interferindo no comportamento dos atores sociais. Rodolfo, continuando aí a gente já parte para uma questão mais da presença dos políticos brasileiros nas redes sociais, e eu acho que os maiores representantes dessa participação política nas redes sociais seriam realmente o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e principalmente o vereador carioca Carlos Bolsonaro, que sempre foi apontado por toda a família como um grande especialista nas redes sociais, mas que, apesar desse tom de serem pessoas que se dizem conhecerem bem as redes sociais, de entenderem como funcionam as mídias, principalmente o Carlos, que sempre foi apontado como especialista, ele foi o principal participante de muitas polêmicas nas redes. Tanto nos seus próprios perfis, onde muitas polêmicas surgiram, quanto no perfil do seu pai, que ele possuía acesso, e que ele assumiu muitas vezes ter publicado informações, mensagens que causaram problemas para o presidente da República. Então, como é que nós podemos interpretar a presença de nomes tão importantes assim atualmente no cenário político nacional e essa forma de agir nas redes sociais? Como é que a gente pode enxergar isso? Olha, o maior erro da gestão do presidente Bolsonaro é a comunicação institucional. Eu digo isso porque é como se ele não confiasse naqueles que foram contratados para gerenciar a sua comunicação. Quando a gente fala em comunicação institucional, nós precisamos entender que a comunicação institucional ela tem como missão, ela tem como objetivo central preparar uma linguagem em que aproxime o público do presidente, do mandatário, o líder dos seus liderados. Isso não vem acontecendo. Outro ponto que a gente pode levar em consideração com relação a Carluxo, como a gente
chama carinhosamente na internet, o filho do Bolsonaro, muitas vezes, ele já colocou o próprio presidente em saias justas, até mesmo com a possibilidade de alguns incidentes diplomáticos, digamos assim. E isso é um ponto muito sério que precisa ser trabalhado com urgência no governo federal para que isso não aconteça. Até porque nós estamos numa república e a partir do momento em que nós estamos numa república, nós precisamos entender que ele está lá representando todos os brasileiros. Existe um poder executivo, existe poder judiciário, existe poder legislativo e muitas vezes o presidente, ou melhor, aqueles que falam pelo presidente tomam determinadas decisões, constroem determinados discursos que fazem com que a credibilidade dele caia ainda mais. É um ponto negativo? Sim, é um ponto extremamente negativo, porque nós sabemos que ele foi eleito com quase 57 milhões de votos, mais 57 milhões de votos. Certamente o público votou porque era uma tendência muito forte de direita, e logicamente também devido às faltas de opção que nós tínhamos em relação às candidaturas, a forte influência das redes sociais, o episódio que foi utilizado como perspectiva emotiva, que consequentemente, por mais que as pessoas digam, isso não influenciou meu voto, influencia, e muito, certo? E agora nós temos aí uma popularidade caindo, e uma comunicação ineficiente. É uma comunicação que não consegue comunicar, é uma comunicação totalmente engessada, é uma comunicação que precisa ser reconfigurada, e muito mais do que isso, é uma comunicação que precisa estar próximo de todos, não apenas daqueles que o apoiaram. Se eu for levar também em consideração essa presença dos políticos nas redes sociais, e aí a gente não tem apenas o Bolsonaro, mas trazendo aqui para o estado da Paraíba, os políticos eles não estão preparados para atuarem nas redes sociais. É impressionante como os políticos eles têm um gap, eles têm uma lacuna muito grande com a utilização de redes sociais. Primeiro ponto, as pessoas querem ver algo humanizado. As pessoas querem ver um conteúdo humanizado. Eles não querem ver político fazendo requerimento, eles não querem ver político fazendo projeto de lei. Não, as pessoas querem ver o cotidiano do político. As pessoas querem saber como é o cotidiano, como é o dia a dia, eles querem ser partícipes da vida desse político. E muitas vezes os políticos aqui do nosso estado, eles só se atentam a utilizar as plataformas de redes sociais em ano eleitoral, ou no ano que antecede as eleições. Você vai ver muito, oi meu amigo, oi meu irmão, todo mundo vira irmão, todo mundo vira amigo nesse ano eleitoral, principalmente nas redes sociais. Porém, no entanto, todavia, o Bolsonaro ele começou a utilizar muito forte as redes sociais. Ele teve uma pré-campanha muito forte. Por que eu estou fazendo esse comparativo? Porque aqui no estado, ano que vem, tem eleições. São eleições municipais. Até então, nós não tivemos uma definição de nomes, principalmente aqui em João Pessoa e em outras cidades. Logicamente, existem nomes que são cogitados, mas até então nós não temos definições fortes. Desses nomes que são citados, nenhum consegue trabalhar bem as suas redes sociais e são candidatos de direita, de centro, de esquerda. Eles não estão conseguindo trabalhar bem as suas plataformas de redes sociais. Eles não estão conseguindo levar a mensagem que deveriam estar levando há muito tempo. Eles não conseguem estar próximos do seu potencial eleitorado. Então, assim, é o que eu disse. Nós, hoje, não temos políticos que estão preparados e nem assessoria que esteja preparada para construir a sua imagem, a sua persona nas plataformas de redes sociais. Também é um problema muito sério. É um problema que precisa ser visto com um olhar muito atencioso, com um olhar muito aguçado, para que esses políticos eles aproveitem a oportunidade que tem, porque levando em consideração o cenário que nós temos, a ambiência virtual, a ambiência digital que nós estamos inseridos, eles têm a faca e o queijo na mão, literalmente, para poderem disseminar suas ideias, disseminarem o seu nome, disseminarem o seu conteúdo e fazer com que as pessoas que recebem esse conteúdo, eles não apenas recebam,
mas eles emitam a informação, eles compartilhem esse conteúdo, eles gerem novos conteúdos a partir do conteúdo que foi gerado, sintetizem esses conteúdos e se tornem também espécie de players, ou seja, aqueles que vão disseminar aquele conteúdo que foi lançado para diversas outras plataformas, para diversos outros meios. Foi basicamente o que aconteceu com o Bolsonaro. A milícia do Bolsonaro, como a imprensa chama, a milícia midiática, a milícia digital do Bolsonaro, é aquilo que eu disse anteriormente, ela pode nem ter sido robôs, mas existia cabeças pensantes, cérebros pensantes que tinham a ideia e disseminavam essa informação. Disseminavam e faziam com que aqueles que se tornaram advogados da marca pudessem compartilhar, propagar e promulgar aquilo que era veiculado, aquilo que era compartilhado na ambiência digital. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de Rodolfo, concedendo essa entrevista, falando tudo isso acerca das redes sociais, e perguntar se você teria uma última mensagem a deixar para o público do portal Polêmica Paraíba, sobre algo que você acha que ainda deveria ser pontuado acerca de redes sociais, fake news e a realidade política do nosso país. Antes de tudo, eu quero mais uma vez agradecer o convite. Eu já estava devendo há muito tempo essa visita ao portal, mas finalmente saiu. Quero aproveitar esse momento, né, para dizer assim, que nós tenhamos cuidado, né, com aquilo que é disseminado, aquilo que nós recebemos, antes da gente repassar para outras pessoas, no que diz respeito à informação. É bom que nós chequemos isso, é bom que nós façamos um breve levantamento para que a gente não se comprometa. Acho que se cada um fizer a sua parte, nós vamos sim conseguir combater o fake news. Nós não vamos extinguir, não. O fake news ele vai existir, mas nós vamos conseguir extinguir, nós vamos conseguir combater toda essa situação que vem sendo gerada nas plataformas midiáticas. Nós vamos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais eficaz. Como eu disse no início da nossa entrevista, a internet ela nos aproxima de quem está distante e nos está distanciando daqueles que estão próximos. Então, que nesse momento, né, nesses momentos finais, o meu recado é que nós utilizemos as plataformas digitais, as redes sociais, para que nós possamos realmente conhecer essa ferramenta, conhecer as potencialidades que essas ferramentas nos proporcionam, sem esquecer que, além de viver no ambiente digital, nós vivemos no ambiente real. E se você quiser saber mais, se você quiser discutir mais, nós vamos estar do dia 19 ao dia 21 no auditório da FPB, com um congresso acadêmico de comunicação e marketing, que vai abordar justamente essa temática de comunicação, democracia, consumo nessa era pós-digital. Então, você é o nosso convidado. Aproveito esse momento, essa deixa, para vender o meu peixe, e eu fico muito feliz e ficaria honrado com a presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Meu nome é Anderson Costa, para o portal Polêmica Paraíba.